pequena oração para abençoar esse trabalho. Querido Deus, toda a honra, Senhor, e toda a glória seja dada ao Teu santo nome. Que os milagres, que as curas, que as informações de consolo e salvação, que a capacitação, que a unção, que o Teu poder, Senhor, seja levado a todos os cantos da terra e reconhecido na obra santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos os nossos ouvintes. Amém. Bom, o nosso tema de hoje é a salvação. A salvação, devemos meditar sobre ela. Por exemplo, em 1 Pedro 4, versículo 18, nos diz assim: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Esse versículo nos fala na prática do bem. E eu vou fazer uma pequena ênfase hoje sobre esse assunto. Porque nós também temos um outro versículo que fala bem declarado sobre isso, que é em Salmo 41, versículo 1. Diz assim: feliz aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. Você já pensou em que condições você está? Você está em comunhão? Você é uma pessoa salva, foi batizada pelo Espírito Santo, foi batizado nas águas, tem conhecimento bíblico, tem a comunhão com Deus, ou perdeu essa comunhão e não sabe, ou sabe disso, ou se desviou por desentendimentos pessoais, de grupo, de panelinhas, de ministérios, de todo tipo de desentendimento que acontece na sociedade, necessidades muitas vezes, dificuldades, desencontros, falta de compreensão, falta de amor, falta de dignidade muitas vezes das pessoas que nos cercam. Como está a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Tem gente com 30 anos de igreja, na soberba, desviados e totalmente heréticos. Não é nada incomum não ser uma pessoa salva, não estar em condições de salvação, não estar em comunhão com Deus. É uma coisa muito comum, porque dentro das igrejas acontece muito isso. As pessoas se assoberbam. Eu tenho 30 anos de igreja, 40, 50, e começa a se achar Deus. Deixa de buscar o entendimento da palavra de Deus e começa a fazer juízo, a blasfemar contra o Espírito Santo. Vou falar sobre isso hoje. Ministério não garante salvação para ninguém. Tira esse seu cavalinho da chuva, principalmente as igrejas grandes. Vai esse aviso: ministério não garante salvação para ninguém. Placa de igreja não salva, diz os obreiros. Ministro não garante salvação. O homem de Deus não garante salvação. Temos que ler a Bíblia, ter o entendimento da palavra de Deus e começar a ter uma comunhão, começar a buscar e a ter um encontro com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que quem blasfema a Jesus tem perdão, porque Jesus é o portador do perdão. Mas quem blasfema ao Espírito Santo não tem perdão. Vejam bem isso. Muita gente escuta isso erradamente, pensando: se não tem perdão, então estou condenado, não vou ser salvo e não tem mais opção para mim. Tem sim. Tem. Você que já foi para a igreja, já conhece a palavra de Deus,
conheceu a Jesus e se desviou e pecou contra o Espírito Santo, pecou contra os obreiros, porque nós temos o corpo de Cristo. Mas quem está fazendo a obra hoje não é o Cristo está no céu à direita de Deus. Pecou contra os obreiros, blasfemando os homens de Deus, os profetas, os ministros, os diáconos, os evangelistas, os pastores. Digo, estes que são fiéis, porque tem muitos que estão meio aqui, meio ali, meio atrapalhados da vida. Mas se você confrontar, se você blasfemar, julgar, condenar um homem desse, você está lidando com o Espírito Santo. Ele tem as falhas dele, o ministério dele, a salvação dele está sendo processada, não se sabe em que ponto está, isso é problema dele. Nós não devemos fazer juízo, diz a Escritura Sagrada. Quem faz juízo é o Senhor. A perda da salvação é imperceptível para estes. Não estou falando para os de fora, mas para os de fora aprenderem que a dificuldade também se encontra dentro da igreja. O pecado, o mau costume, a ignorância humana cauteriza a mente e conserva o erro, conserva o pecado, conserva a idiotice e a ignorância, a falha. Abrem-se portas para o diabo trabalhar na vida da pessoa e a pessoa fica amarrada. Nós temos também o caminho. O caminho, nós vamos ler um versículo antes, porque a palavra de Deus é que abre as portas para esses nossos comentários. 2 Pedro 2, 21. Pois melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça do que depois de o conhecer, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Também Tiago 2,25 fala sobre isso, nos diz assim: do mesmo modo também não foi Raabe a meretriz, justificada pelas obras, quando recebeu os espias e os fez partir por outro caminho. Também nos fala Hebreus 10:20, pelo caminho que nos inaugurou caminho novo de vida pelo céu, isto é, pela sua carne. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus abriu as portas do céu pela sua carne. Entregue-se ao serviço, à dedicação e às obras. O caminho, meus queridos irmãos, é particular, mas é desenhado e exemplado por Jesus Cristo. Esse caminho, quando falei sobre o pecado contra o Espírito Santo, contra os profetas, contra a mão de Deus, que o Espírito Santo é Deus. Se a pessoa falar de um obreiro, da pessoa do obreiro, não tem problema, mas se ela falar da obra que ele está desenvolvendo, buscando prejudicar com maldade, ela está lutando contra Deus, contra o Espírito Santo. Aí perdi a salvação, João. Vamos ser bem práticos hoje. Não tem mais jeito para mim, João, pequei contra o Espírito Santo, pecou. Tem sim. Você pode começar a buscar e você vai pagar. Se propõe a pagar pelos seus pecados. Se proponha a realizar uma reparação dos seus pecados. Davi pecou e se entregou a Deus e disse: olha, Senhor, eu pequei, mas castiga a mim, não castiga esses outros aí. Castigue a mim. Ele sabia, porque Cristo não tinha vindo, que ele tinha perdido a sua salvação. Então você pode ainda pagar, porque pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuide-se para não bater de frente com um profeta, com um homem de Deus que se criou. Vou dar um exemplo, o meu exemplo, desde os 5, 6 anos de idade, seguindo o conhecimento e a comunhão com Deus. É lógico que muitas vezes
eu não obedeci. Mas com 6 anos de idade eu fui salvo por um anjo que veio e me salvou e falou comigo. E desde aquela época, antes disso, eu fiz o Jardim da Infância no colégio Bom Conselho, em Porto Alegre, colégio cristão. Desde aquela época, eu sigo. Aí vocês imaginam um homem que tem 50 anos de caminho, de ministério, e que recebeu o dom de ser ministro, de ser profeta, que foi batizado com o Espírito Santo. Você vai, não estou falando da minha pessoa agora, você vai bater de frente com uma pessoa dessas? Você vai caluniar, blasfemar, passar por cima dos direitos de uma pessoa dessas? Você vai confrontar a Deus? Vai prejudicar o ministério de uma pessoa dessas? Não, é lógico que não. Mas se caso isso acontecer, você vai saber disso. Mesmo você tendo uma vida boa, uma casa boa, um carro bom, trabalhando, recebendo seu dinheiro no fim do mês, uma vida com saúde, você pode estar condenado. Medite sobre a sua salvação. E uma das coisas que nos reverte esse caminho é pedir a Deus justiça, seja sobre você, seja sobre o que for. Diz a palavra de Deus que aquele que ama a justiça receberá esse benefício. E Cristo morreu por nós, por esse desejo. Também quem anda nesse caminho, obras beneficentes. Você tem feito obras beneficentes, como aquele versículo que li e vou repetir: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. Busca, entre nesse caminho, e se você vê que você retrocedeu, o apoio às obras. Eu não posso fazer obra, João, mas você pode apoiar as obras. Entidades de apoio à paz, igrejas. Você pode apoiar viúvas, nem que seja psicologicamente, ser companheiro, companheira. Órfãos. Os órfãos precisam mais de auxílio financeiro, de apoio, de acolhimento. Mas se você entrou nesse caminho e perdeu os sentimentos, perdeu o conhecimento, vive uma vida fora da comunhão, a tua comunhão é aquele comer o pão e tomar o vinho e visitar a igreja. Não tem mais Deus operando na sua vida, você não serve mais a Deus. É só um ritualismo, é só conversa de amigos. E sai de lá da igreja da mesma forma que entrou. As orações não se sentam mais no seu coração, você não ora mais. Você não pensa mais no seu semelhante, não se coloca no lugar do seu semelhante. Parta por uma busca acirrada. Oração. Frequente cultos corriqueiramente, todos os dias, se for possível. Tem igrejas que têm esses cultos. Seminários, shows de louvor, reuniões, palestras, evangelismo. Mas se você não tem condições, você vive uma vida tão simples que não tem acesso a isso. Obras, busque apoiar as obras. É por isso que tem muitos ministros hoje dentro de igrejas trabalhando gratuitamente. Eles estão fazendo isto para não perder a sua salvação. Porque ganhar a salvação é gratuita. É só você buscar. Mas retroceder, voltar para a condição de salvo é muito difícil. Principalmente se você pecou contra o Espírito Santo. Aí, como eu já disse, o negócio fica difícil. Nós temos aqui um versículo que prova isso. Ao que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Isso é Mateus 12:32.
isso lhe será perdoado. Contra o Filho do homem, Jesus, contra o obreiro, contra a pessoa humana. Porém, ao que falar contra o Espírito Santo, olha onde está o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro, nem no futuro. Então não é palavras do pastor João Delfino. Peça a Deus justiça, repare as suas falhas, os seus pecados, e busque acirradamente. Eu, como disse para vocês, sou um cristão desde os 5, 6 anos de idade. Tenho encontros com Deus desde essa época. Deus já me usou para milagres, para maravilhas. Me deu muita felicidade nessa vida, mas eu também já me desviei um pouco e foi bem difícil voltar. Vejam bem aqui, profetas, ministros, as pessoas ícones dos ministérios, pessoas usadas por Deus. Identifique essas pessoas e busque a ter comunhão com elas, busque aprender delas, busque apoiá-las, porque elas estão na condição de salvação. A busca deve ser, já estamos com 18:25, mas esse nosso comentário é bastante calmo. A busca, Colossenses 3:1. Se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está, sentado à destra de Deus. Buscai o que diz aqui? O que fazer? Buscar inspiração, João. Buscar coisas lá de cima. Buscar as coisas lá de cima está dizendo buscar a fazer as coisas que levam à salvação. Buscar a apoiar. Buscar a oração, como já disse. Buscar a fazer obras beneficentes. Buscar a pedir justiça. Oração, frequência nos cultos. Eu peço aos ministérios, o nosso ministério está começando, mas eu não estou pedindo fatia nenhuma para mim, nem para o nosso ministério. Eu peço a todos os ministérios que tenham cultos à tarde, às 4 horas da tarde, em torno disso, para as crianças e para os idosos, para os aposentados, para as pessoas doentes, para eles frequentarem todos os dias o culto, para eles buscarem, porque estão perdidos, muitos já se desviaram. E as crianças, e eles não podem estar saindo às altas horas da noite, pegando frio. Buscar a oração, frequência do culto, seminários, shows de louvor, escutar música de louvor, escutar programas cristãos como o nosso, reuniões, palestras, evangelismo. Busque a dar apoio à PAI, busque a fazer obra beneficente. Porque o versículo é muito claro e diz: felizes aqueles que ajudam as pessoas que precisam, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. E se você se afastou, se você está dentro da igreja apoiando o ministério, mas não gosta do ministério, ou não gosta de um obreiro, ou não gosta do pastor, ou não gosta da turma, ou não gosta do modo que eles estão trabalhando, ou acha que não é justo, medite sobre isso. Será que você é salvo? Será que você está em comunhão com o Espírito Santo? Ou você está simplesmente empurrando a realidade com a barriga, como diz o gaúcho? Busque aprender a palavra de Deus. Busque a comunhão, busque a justiça. Senhor, diga para ele: eu quero justiça, Senhor. Eu quero a sua presença, eu quero a salvação, Senhor. Nem que eu tenha que ser castigado por o pecado que agredi a sua excelência, a sua altíssima pessoa, o Espírito Santo. Mas não me deixe, como disse Davi, mas não se afaste de mim. Fique comigo, mesmo que seja em condições não normais.
mesmo que eu tenha que perder, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que passar por algum castigo, alguma dificuldade. Mas fique comigo, porque eu quero lhe servir, servir a vida, viver a vida eterna na sua presença. Poder amar o meu semelhante, não só agora nessa época de dificuldade, de ministério e de salvação, mas no momento de salvação, no momento de vida eterna, estar na sua presença, por amor ao seu nome, por conhecer a sua misericórdia, a sua piedade e o perdão que o Senhor lança sobre nós. Encerramos aqui 18:29, encerramos aqui, vou fechar o podcast. Que Deus abençoe a todos que nos escutam na Rádio Sobral. No próximo sábado estaremos aqui às 17h30, como sempre. Orem por nós, nós estamos orando por vocês. Vamos nos despedir. Senhor, 18:29, abençoa sempre, Senhor, a todos os nossos ouvintes. Leva eles, Senhor, a ter uma comunhão contigo, uma salvação, um conhecimento. Faça, Senhor, com que eles busquem a manter essa salvação e que possam permanecer na sua presença por toda a eternidade. Eu te agradeço, Senhor, por sei que o Senhor é fiel e justo e vai receber a todos que te buscarem. No nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço. Amém.